Ah, et son. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta celebração eucarística na 7ª noite de nossa novena de Santo Inácio de Loyola. Hoje somos convidados a refletir o tema: ser comunidade que testemunha a fé. A fé que recebemos no batismo nos impele a vivê-la com intensidade em nosso cotidiano. E quem a vive passa a testemunhá-la com sua vida, pois não aguarda para si. A grande forma de anúncio da fé é através da própria vida, uma vida totalmente configurada ao Evangelho de Cristo. Neste dia 29 de julho, a Igreja celebra a memória litúrgica de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Que saibamos ser acolhedores e professamos nossa fé em Cristo, ressurreição e vida, a exemplo destes 3 santos. Iniciemos nossa Santa Missa cantando.
do reino dos céus, enchei-nos de amor nos combates, de zelo da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos à nossa 7ª noite da novena em honra a Santo Inácio de Loyola. Nesta noite de hoje, estarei, como nas outras, atendendo confissões lá na Secretaria Paroquial. E hoje celebra conosco a 7ª noite o Padre Lívio Mazueiro, que é formador do nosso seminarista aqui da comunidade, o Gustavo. Padre Lívio, seja bem-vindo, sinta-se em casa aqui na comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A antífona de entrada nos diz: Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Com essa antífona nós iniciamos hoje essa celebração, esta memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro de Betânia, os 3 irmãos de Betânia, cuja memória foi ampliada esse ano. Antes era assim só Santa Marta, uma injustiça até. Que bom que a liturgia amplia para olhar para esses 3 irmãos. E celebrando mais esta noite dessa novena, é uma alegria estar aqui nessa paróquia de Santo Inácio, que eu conhecia só por fora, que eu chegava por fora, olhava, nunca tinha tido oportunidade de estar aqui celebrando, né? E como foi dito, eu sou assistente do propedêutico, reitor do seminário de Gravataí. Esse ano está conosco aqui esse nosso seminarista Gustavo. Então, uma alegria estarmos aqui celebrando o mistério pascal do Senhor. No início desta nossa celebração, trazendo ao altar todas as nossas intenções, os nossos motivos de ação de graças, mas também as nossas súplicas, os nossos pedidos, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão doentes, por aqueles que partiram, enfim, por aquelas intenções que temos no nosso coração. Também reconhecemos que somos pecadores, e colocando-nos diante do Senhor, reconhecemos-nos pecadores e invoquemos a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Pai
Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, Maria e Lázaro, concedei por suas intercessões que, servindo fielmente a Cristo e nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele, e ele com Deus. E nós conhecemos o amor de Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavras do Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo.
Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas as que buscam o Senhor nada falta. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Aclamemos de pé o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
palavra da salvação. Caro Padre Charles, comunidade aqui reunida, meus irmãos e minhas irmãs, que estamos aqui hoje celebrando essa Eucaristia, celebrando o mistério pascal de Cristo, celebrando a memória de Marta, Maria e Lázaro, não é? Os 3 irmãos de Betânia, e ao mesmo tempo celebrando mais esta noite, a 7ª, dessa novena de preparação para a festa do padroeiro da comunidade, Santo Inácio de Loyola, que é um grande santo. E me pediram então hoje que refletíssemos sobre o tema uma comunidade que testemunha a fé. Mas antes é bom que a gente olhe um pouquinho para a festa de hoje, para a memória de hoje, e para estes santos e a leitura as leituras que nos são propostas. Antes o calendário tinha assim, festa de Santa Marta, e se esquecia de Maria e de Lázaro. Que bom que a liturgia corrigiu isto e colocou a festa dos 3 irmãos, não é? Então, impossível nós não lembrarmos de toda a casa de Betânia, a casa dos amigos de Jesus, e que no Evangelho de São João é até um dos modelos da comunidade ideal. Poderíamos falar muitas coisas, não é? Mas vamos passar assim, em breves linhas, principalmente olhando a relação de cada um dos irmãos com Jesus. A liturgia de hoje nos propõe 3 leituras, quer dizer, esta primeira leitura que nós ouvimos, da primeira carta de São João, e 2 evangelhos, que temos que escolher sempre um. Ou escolhemos o Evangelho segundo São João, que foi esse que foi proclamado, ou o Evangelho segundo São Lucas, que está centrado, a gente pode dizer assim, naquele primeiro encontro de Jesus com Marta e com Maria. Até Lázaro não aparece naquele Evangelho. Mas qual é essa relação de Jesus? Marta, aquela que quis acolher bem Jesus e que fez uma grande profissão de fé, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, mas também que foi corrigida por Jesus. Depois até é interessante a gente olhar lá no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, quando temos o Evangelho de Marta e Maria. Jesus diz a ela: Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Porque Marta chegou a Jesus e disse: tu não te importas que minha irmã me deixe fazendo todo esse trabalho? Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, quando tão poucas são necessárias. Na verdade, uma só. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E Maria, então, é aquela que mostrou esse traço importante do discipulado, porque naquela ocasião, enquanto Marta estava para lá e para cá tentando servir e acolher melhor Jesus, Maria fez aquilo que Jesus queria que fosse feito, ou seja, estava aos pés do Senhor para ouvir-lhe a palavra e depois colocá-la em prática. Esse é o pressuposto para todo o discípulo, o primado dessa escuta da palavra do Senhor. E Lázaro é este amigo de Jesus que recebeu dele a vida que vence a morte, como nós vimos aqui nesse trechinho do Evangelho, é só um trechinho do Evangelho do capítulo 11 de São João. Então, o que essas leituras de hoje nos dizem? O Evangelho de Lucas, previsto para a festa, mas que nós não lemos, é a atitude de escuta do discípulo. O Evangelho de João, a fé que leva à vida. E a leitura que nós ouvimos, a primeira leitura, a importância do amor. O amor é constitutivo da vida cristã. Nós podemos ligar essas 3 leituras com o tema de hoje e dizer que a escuta da palavra leva à fé. São Paulo diz: a fé nasce da escuta da palavra. Mas a fé manifesta-se na
vivência do amor. E o tema de hoje, então, justamente é esse, é uma comunidade que testemunha a fé. Então, para que a gente reflita sobre esses temas, é bom que a gente olhe e reflita sobre cada um dos três termos. Então, em primeiro lugar, a fé. A fé no sentido cristão é o que nos distingue, né? Somos cristãos por quê? Porque temos uma mesma fé. Não é assim com outras religiões, mas com o cristianismo é assim. O traço distintivo do cristianismo, o critério de pertença é a fé. E a fé não é, em primeiro lugar, a adesão a um sistema de crenças, de dogmas, de doutrinas demonstráveis pela razão. A fé não é isto, em primeiro lugar. Também tem esse elemento, mas não é isto. Não é simplesmente uma confiança em Deus. Claro que a fé também leva essa confiança em Deus, mas a fé, o núcleo da fé não é a confiança em Deus. Mas a fé também não é a crença de que Deus pode fazer milagres, ou que o fato de que alguém tenha fé com que obrigue Deus a fazer os milagres. Então o que é a fé? A fé é uma graça dada por Deus, mas que exige uma resposta humana. No âmbito da fé, sim, existe a graça de Deus, que dá gratuitamente. Mas o ser humano que precisa acolher é uma proposta e uma resposta. E essa resposta humana é aquilo que se chama a obediência da fé. Nasce a fé da escuta da palavra de Deus. E ela leva a uma adesão a uma pessoa. A pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. E ao Deus que se revela em Jesus Cristo. E com isto há uma entrega da vida no seguimento de Cristo e na vivência do Evangelho. Então, o que caracteriza os cristãos é que somos discípulos. E o discípulo é aquele que se coloca no caminho seguindo o Mestre, seguindo o Senhor. A vivência da fé são as obras da fé. São Tiago, na sua carta, diz que a fé sem obras é morta. Quais são essas obras da fé? É a vivência do amor. E São João, na segunda leitura, é explícito quanto a isto. E o testemunho? A fé é graça. Mas a fé não pode ser demonstrada, porque ela não está baseada na razão. A razão se demonstra, mas ela não é contrária ou independente da razão, porque a fé, nós não podemos dizer assim que ela seja absurda ou irracional. Não, ela é um dom de Deus, mas ela não contraria a razão. Sendo um dom de Deus, no entanto, Deus gosta de usar de instrumentos humanos para realizar a salvação. Por isso que ao discípulo e a todos os discípulos cabe testemunhar a fé para que outros creiam. Deus quis fazer assim. Quis se basear em instrumentos humanos. Testemunhar a fé não é dizer o que Deus fez por nós. Isso também é uma forma de testemunho, mas é testemunho em segundo lugar. Em primeiro lugar, o que é o testemunho? É viver de acordo com a fé uma vida nova. Viver de acordo com o Evangelho. E aí nós vamos para o terceiro termo, a comunidade, aquela que vive a fé, aquela que testemunha a fé. Por que a comunidade é importante? Porque aprove a Deus salvar. Deus quer nos salvar. São Paulo tem lá na carta a Timóteo, diz assim: Deus quer que todos se salvem. Esse é o empenho.
E essa é a proposta, e essa é a ação de Deus. Claro que é uma ação que precisa ser acolhida. Deus quer salvar, mas não individualmente. Aprove, quer dizer, Deus quis salvar em comunidade. Por isso que existe uma lógica sacramental na ação deste Deus que salva. Cristo é o grande sacramento do Pai. Por quê? Porque é por Cristo, este Cristo que é sinal, que é instrumento, que é aquele que realiza a salvação. Não é? Cristo é sacramento. Nele se manifesta o amor do Pai, a ação salvadora do Pai. Porque Cristo é sacramento, nós podemos falar do mistério de Cristo. A igreja em Cristo também é sacramento, porque esta igreja, ela mesma é sinal e instrumento. Quer dizer, o Cristo peregrina neste mundo, primeiro, historicamente, a gente pode dizer assim. Depois da sua ressurreição, ele continua peregrinando, ele continua agindo no meio da sua igreja. E a igreja, então, é esse instrumento privilegiado desta ação de Cristo. Por isso que esta igreja é o corpo de Cristo, no qual ele é a cabeça e nós somos os membros. Povo de Deus, porque estamos unidos a Cristo. A nossa união com Cristo e com a igreja é expressa em cada comunidade concreta, nessa comunidade que é comunidade de igreja. Por isso que nós podemos falar também de um mistério da igreja. E a vida então cristã vai acontecendo em comunidade. Sempre me lembro de um padre que dizia assim, que a comunidade cristã ele usava uma imagem, né? E é válida, porque a igreja tem esse aspecto de mãe. A comunidade cristã é o útero no qual o cristão é gerado e se desenvolve. Porque é a comunidade que vive a fé, a esperança e o amor. E vivendo autenticamente, então também testemunha esta fé, mas também testemunha a esperança e o amor. E aí o tema de hoje, a comunidade que vive e testemunha a fé, principalmente num processo de evangelização. E queria trazer presente aqui São Paulo VI. Esse Papa escreveu em 1975 um documento muito importante chamado Evangelii Nunciandi. O Papa Francisco agora escreveu, complementar a esse, né? Evangelii Gaudium. Evangelii Nunciandi quer dizer o anúncio do Evangelho. Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. De certa forma, os dois documentos eles estão unidos. E São Paulo VI, naquele documento de 1975, faz tempo, mas o documento continua sendo válido, ele perguntava assim no capítulo 2 do documento, o que é evangelizar? E ele mesmo descrevia, ele não dava uma definição de evangelização, mas ele descrevia um processo que, olhando o documento, nós poderíamos separar assim em 7 passos. Como é que começa o processo de evangelização? São Paulo VI dizia, começa com um cristão, ou um grupo de cristãos, ou uma comunidade cristã que testemunha a fé. O que é testemunhar a fé? É viver valores, viver de uma forma que o comum da sociedade não vive. Isso estabelece um comportamento de contraste. E é este testemunho que prepara o segundo passo nesse processo de evangelização. É interessante isso que o Papa São Paulo VI coloca, porque ele diz, a evangelização não começa com o anúncio, mas começa com o testemunho. E o segundo passo, a partir deste testemunho, é que aqueles que estão fora da comunidade cristã, vendo o testemunho dos cristãos, se perguntam, mas por que eles são assim? Por que eles parecem mais felizes, mais alegres? Por que vivem valores que não são os valores que estão aí?
E esse segundo passo é importante porque é isso que abre o caminho, agora sim, para o terceiro passo, que é o anúncio. São Paulo VI dizia que por mais que o testemunho seja belo, e ele tem que ser belo, claro, nunca haverá evangelização se a pessoa, o nome, o evangelho de Jesus de Nazaré, o Cristo, não forem anunciados. Então é o anúncio de Cristo. Desde o primeiro anúncio até as outras formas de anúncio, como a catequese, a pregação, o aprofundamento em torno da palavra. E este anúncio, se acolhido no coração, leva a uma adesão do coração a quem? Em primeiro lugar, a pessoa de Cristo e ao seu evangelho, a vida nova que Cristo veio trazer. No entanto, essa adesão a Cristo, e esse é o quarto passo, não pode ficar assim no ar, etéreo. Aderir a Cristo significa aderir também à comunidade que Ele fundou, na qual Ele se faz presente, é aderir à igreja. A adesão à igreja é a consequência dessa adesão a Cristo. É o quinto passo. E leva então à entrada plena na igreja pela celebração dos sacramentos. Sacramentos que depois, principalmente a Eucaristia e o sacramento da reconciliação, que vão mantendo e alimentando e aprofundando a vida cristã. E por fim, sétimo passo, São Paulo VI dizia: aquele que foi evangelizado agora passa também a evangelizar. E tudo começa sempre no testemunho. É o testemunho do cristão que ecoa, que repercute o testemunho de uma comunidade que vive a fé. Então não quero me alongar demais, né? Indo para as conclusões. Como eu disse, São Paulo VI escreveu a Evangelii Nunciandi lá em 1975. Alguns anos atrás, Papa Francisco escreveu a Evangelii Gaudium. Né? A fé precisa ser testemunhada. Ela não pode ser uma coisa intimista. O testemunho da fé é a vivência do amor. Nós podemos dizer assim, sem sombra de dúvida, a fé vivida leva a um amor vivido. Se a fé não leva ao amor, o testemunho não convence. Vou repetir, isso é muito importante. Se a fé não leva ao amor, o testemunho não convence. Por isso, nós como cristãos assim não usamos óculos cor-de-rosa, quer dizer, nós olhamos assim, está tudo muito bem. Não, o mundo não é um mar de rosas, mas o cristão vive alegre. É a alegria de Cristo, é a alegria do Evangelho, é a alegria da salvação. O que pensar de um cristianismo de tretas, de brigas, de polarizações? Terrível. O que pensar quando a fé se torna desculpa, e é desculpa, para brigar, excomungar, excluir o outro? Esse é um cristianismo que não testemunha o amor, nem a fé. Aqueles que dizem que defendem a fé, mas só apresentam conflitos, condenações, azedumes, vivem imaginando conspirações e ameaças que, na maioria dos casos, são só fantasmas. Contra-testemunham, e esse é o termo, contra-testemunham, não a alegria do Evangelho, mas um Evangelho ressentido. Isso não é testemunho, e isso não leva a nada. Por mais que as fórmulas estejam exatas, e muitas vezes não estão, mas são apresentadas assim.
Isto não é testemunho, não é um testemunho que leve ao encontro, que leve à conversão. Pode fanatizar, não evangelizar. Então, é nessa alegria da salvação. Sim, o Cristo veio, o Cristo é o grande dom do Pai para nós. O Evangelho é o Evangelho da salvação. Nisso está a fonte da fé, mas também da alegria. E é na fé e na alegria que nós somos chamados a vivermos o amor. Então, a comunidade que testemunha a fé, testemunha a alegria da fé, a alegria de ser cristão, a alegria do Evangelho. Testemunha o amor em vista da vida, da salvação que Deus quer nos trazer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meditemos nisto. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor, crucificado, ressuscitado, as nossas preces. Ele vem a nós, assim como foi hospedar-se na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E, suplicando, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, para que sempre professe a fé em Cristo, ressurreição e vida, que garante a vida a todos que nele creem, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Para que nossa comunidade possa sempre testemunhar a fé em Cristo e saiba vivê-la com obras de justiça e amor diante de todos, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os profissionais de saúde e pelos que passam por necessidades, para que neste momento extremamente difícil de pandemia, possam ser valorizados e amparados por toda a sociedade e governantes, rezemos. Para que este período de pandemia possamos vivê-lo com serenidade e responsabilidade, cuidando de nossa saúde e de nossos irmãos, apoiando a vacinação, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a festa de nosso padroeiro desperte em nós um ardor sempre renovado em anunciar o Evangelho e fortaleça nossa vocação batismal, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Por todas essas intenções também que trazemos no nosso coração, os nossos motivos de agradecimento, as nossas súplicas, nós pedimos e a colocamos diante do Senhor e pedimos que Ele as acolha. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Deste
E orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamarmos vossas maravilhas em Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. E assim como vos agradou a sua solicitude, também vos agrade a nossa liturgia. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade, a intercessão fraterna, e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclamo o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isto nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Inácio, Marta, Maria, Lázaro e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Jaime, com seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial aqueles pelos quais estamos hoje rezando. E lembramos José Benedito de Almeida, Valdomiro Coutinho Tavares, Alcione da Silva Tavares, Luciana Piso, José Vieira Maciel e demais falecidos que lembramos também hoje. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito,
com a confiança e a liberdade dos filhos de Deus. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A você, querido irmão, querida irmã, que se encontra em casa impossibilitado de participar da Eucaristia de forma presencial, reze no silêncio do seu coração conosco. Meu Jesus, eu creio que estais realmente sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Comunhão recebemos do Pai, o corpo e sangue de Cristo Jesus, força e sustento da vida de amor, vida que brota
amor do sangue do Senhor. A comunhão alimenta a fé, faz ver o Cristo no irmão a sofrer, outra esperança no reino de Deus, dá-nos razão de viver. A comunhão nos inspira
Oremos. Ó Pai, que a comunhão no corpo e sangue do vosso Filho nos desprenda das coisas perecíveis, para que, a exemplo dos santos Marta, Maria e Lázaro, vos amemos sempre mais na terra e vos contemplemos eternamente no céu. Por Cristo, Senhor nosso. Muito bem, gente. Chegamos então à nossa 7ª noite de novena em honra a Santo Inácio, e centrada nessa ideia de conversão também, de mudança de vida. Então, tanto amanhã quanto sábado também atenderemos as confissões. Amanhã, penúltimo dia, então 19h30, e no sábado 19 horas. Então, da mesma forma, estarei enviando a programação de amanhã para aqueles que eu tenho cadastro. Quem não recebe e queira receber, então depois é só me informar o número que eu consigo enviar para todos o convite com a programação. Então, desde já agradecemos a todos a perseverança, e aqueles que estão também chegando na comunidade, sintam-se em casa, sintam-se bem-vindos. Então, gostaria de chamar a Cleusa. Cadê a Cleusa? Está aqui. Então, para dar os avisos sociais. Depois também temos os comes e bebes que estarão à disposição. Com o nosso pároco, Padre Charles, e a comissão organizadora, dentro dos protocolos da vigilância sanitária, faremos um evento em homenagem ao nosso padroeiro, Santo Inácio de Loyola. Faremos um almoço, domingo, agora dia 1º de agosto. Nós temos os convites à venda. O cardápio é bem variado, saboroso, ao preço de R$ 25,00. Temos convites presenciais, um limite da nossa capacidade, seguindo todos os protocolos, de 150 pessoas. Também temos a opção do pague e leve. Não precisa trazer vasilhame. Nós fornecemos a embalagem. Portanto, adquirem o convite o quanto antes, porque amanhã já é sexta-feira e os organizadores da festa precisam ter um parecer assim de quantos convites foram vendidos, porque senão fica muito difícil a gente conseguir organizar. Também temos a tradicional oferta da sobremesa. Quem gostaria de oferecer uma sobremesa para esse dia, fique bem à vontade. Nós gostaríamos muito que as pessoas nos ajudassem nesse ponto. Tem um detalhe: a sobremesa deverá ser entregue no domingo pela manhã, no CTG. É muito importante isso. Não adianta trazer sábado aqui, porque não vai ter ninguém aqui. Nós vamos estar sempre no CTG. E a sobremesa deverá ser entregue nesse dia de manhã. Também temos ação entre amigos, a nossa rifa, ao preço número de R$10 apenas. Os prêmios são muito bons, vale a pena adquirir esse bloco. O primeiro prêmio é uma Smart TV 50 polegadas. O segundo prêmio, um salário mínimo. O terceiro prêmio, meio salário mínimo. O quarto e o quinto prêmio, camisetas da dupla Grenal. Importante aviso: esse sorteio será no dia 24 de dezembro. Portanto, adquirem o seu bloquinho para vender com tempo, com tranquilidade. Aqui, no final, na entrada da igreja, temos os convites a serem vendidos e também para adquirirem os bloquinhos da rifa. Também, hoje no final da missa, como está acontecendo todos os dias da novena, temos salgados, temos bebidas. Segundo o protocolo, não podem ser consumidos aqui. Deverão
adquirir e levar para suas casas. Participem, colaborem. Muito obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao término da nossa celebração desta 7ª noite. Eu não sei vocês, mas que homilia profunda, densa. Um professor. Lembro com grande carinho desse documento de São Paulo VI. Lembro de uma parte em que ele diz, não textualmente com essas palavras, mas que o nosso tempo, isso em 75, o nosso tempo está saturado, cheio de mestres, e precisamos de testemunhas, não tanto daqueles que falam, mas que testemunhem, que falem com a vida. E se vocês olharem a nossa programação, nós chegamos praticamente hoje no centro de todo o nosso itinerário da novena. Sempre a temática ser comunidade assim, ser comunidade, ser comunidade, ser comunidade. E hoje ser comunidade vivendo e testemunhando a fé. E lembro o início dos Atos dos Apóstolos, em que, e é o texto norteador da nossa temática, da nossa festa jubilar, que possamos, oxalá, ser como as primeiras comunidades, que aqueles que não eram cristãos, só de olhar para os cristãos diziam: vejam como eles se amam. Que os nossos vizinhos, que os nossos parentes, que os habitantes aqui deste pedaço de chão, como gosta de dizer Dom Jaime, aqui do bairro Maitá, possam olhar para cada um de nós que frequenta aqui essa paróquia e dizer: vejam como eles se amam. Unidos na palavra, nos sacramentos, unidos na vida. Nos coloquemos em pé, façamos a nossa oração do nosso ano jubilar e por um instante de silêncio coloquemos diante do altar do Senhor e diante de nosso padroeiro as nossas intenções para esta noite, lembrando as nossas famílias, o nosso pároco, a nossa comunidade, os nossos jovens, os nossos idosos, o Padre Lívio, que veio hoje, a sua missão junto aos seminários, nossos seminaristas, na pessoa do Gustavo, do Vitor, todos os seminaristas de nossa arquidiocese, especialmente aqueles que passam por necessidades. Vimos hoje no noticiário tantos que passam frio, fome, necessidade, até aqui tão perto de nós, especialmente aqui nas ilhas do Guaíba, que estão passando por muita necessidade. Que possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas também rezar por todos eles. No instante de silêncio, coloquemos as nossas intenções. E rezemos. Deus nosso Pai, vós formais com o Filho e o Espírito Santo uma comunidade perfeita de amor, e nos indicais em vossa trina unidade que devemos estar unidos em vosso amor. Ao celebrarmos o jubileu de criação de nossa paróquia, vos pedimos, renovai em nós a fé que recebemos em nosso batismo,
para que ela transfigure nosso ser e mostremos com nossas atitudes e palavras que somos vossos e manifestemos aos nossos irmãos e irmãs a alegria de ser igreja. Que sejamos reconhecidos em nosso cotidiano que somos discípulos de vosso Filho, Jesus Cristo, e possamos atrair para vós muitos filhos e filhas que ainda não receberam em seus corações a boa nova da alegria, e nos tornemos uma comunidade de portas abertas e de corações sempre dispostos a acolher a todos que estiverem sedentos e necessitados da tua presença. Que as famílias encontrem em nossa comunidade um espaço propício para cultivarem a amizade e o carinho, sendo sempre promotoras da vida e da esperança. Que nossos jovens sejam ouvidos em suas aspirações, que as crianças trilhem desde cedo os caminhos do bem e da paz, que os idosos encontrem carinho e atenção, e que nossos doentes e necessitados sintam a presença amiga e a oração constante da comunidade. Que em nossa paróquia sejam frutuosas as vocações, rezando e apoiando a todos os chamados. Que sejamos uma igreja samaritana e misericordiosa, discípula missionária, a serviço da vida e do amor, semeando solidariedade e esperança que provém do crucificado ressuscitado. Que nesta celebração de nosso jubileu de prata não nos falte a proteção materna da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, e a constante intercessão de nosso amigo e companheiro na fé em Cristo, Santo Inácio de Loyola. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, Rogai por nós. Viva Santo Inácio! Viva! Viva Santo Inácio! Viva nosso padroeiro! Viva nossa comunidade! Viva Jesus Cristo! E lembrando, amanhã, ali o horário está errado, depois eu vou corrigir, às 19h30, o terceiro da turma de 1991, estou certo? Já veio sábado o Padre Rogério, hoje Padre Lívio, e amanhã o terceiro da turma. Há 30 anos atrás eram ordenados presbíteros da nossa arquidiocese. Então, Padre José Antônio Reisman, pároco da paróquia São Vicente de Paulo em Cachoeirinha, amanhã com o tema Ser Comunidade que Semeia Esperança e Paz, e o nosso gesto concreto, milho em conserva. Participemos. Invoquemos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de Santo Inácio, de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, abençoe-vos Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É uma alegria ter estado aqui celebrando. Vamos ser igreja que testemunha a fé, ser igreja que vive tudo aquilo que é proposto nesta novena. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Para maior
o